sign. Olá, meu nome é Marina e o nosso grupo, eu, Marcos Miguel e o Peterson, vai apresentar um pouquinho sobre o Jenkins, né? Então, o que que é o Jenkins? Ele é uma ferramenta de automação de desenvolvimento contínuo e integração contínua desenvolvido em código aberto, né? Open source, ou seja, qualquer pessoa pode contribuir. Ele serve principalmente, né, para executar os testes e criar os artefatos em algum projeto de software. O Jenkins ele nasceu de uma outra solução bem conhecida, né, o Hudson, que começou como uma ferramenta open source, mas a Oracle passou a ser responsável por ele em um determinado período. Mas o Jenkins em si ele é gratuito e ele é totalmente escrito em Java, né? Ele é um aplicativo muito utilizado no mundo todo, né? Cerca de 300 mil instalações por dia e esse número vai crescendo cada vez mais. E ele é um aplicativo baseado em servidor, então ele precisa de um servidor web para rodar, como por exemplo o Apache Tomcat, né? E o motivo pelo qual ele se tornou tão popular é o monitoramento de tarefas repetidas que surgem durante o desenvolvimento de um projeto. Então, vamos supor que você está desenvolvendo o seu projeto X. O Jenkins ele tem a função de testar continuamente as compilações do seu projeto e ele vai te mostrar se houver algum erro, né, nos estágios iniciais do seu desenvolvimento. Então, você não precisa chegar, pronto, desenvolvi meu projeto, vamos testar. E aí, às vezes, você acha um erro numa parte que, se você mudar, você pode afetar várias outras partes do seu código. O Jenkins ele te ajuda nessa prevenção, né? É, ele possibilita que você gere pacotes a cada intervalo predeterminado de tempo, ou a cada commit, ou a cada push, a cada. Quando você desejar, na verdade, você decide quando você quer que esses pacotes sejam gerados, né, e uma maneira que se adeque melhor à sua empresa, ao seu projeto. Então, aqui a gente tem os estágios, né, o commit, o build, o teste, o stage, o deploy. O Jenkins ele está presente em todas essas etapas, né? E nós temos o Jenkins 2.0, que ele pode ser instalado com alguns plugins empacotados, que são o suficiente para cumprir a maioria das tarefas de integração contínua e entrega contínua, né, de qualquer projeto de software. E uma mudança, né, a maior mudança que a gente tem no Jenkins 2.0 é o recurso de pipeline, que ele foi adicionado ao plugin padrão. Então, ele permite que você crie tarefas Jenkins na forma de scripts de texto simples, escrito na linguagem Groovy. Então, em vez de você definir os passos na interface de usuário, você pode orquestrar os processos de integração contínua do commit, a entrega, usando scripts de pipeline muito poderosos, né? Que são sistemas de controle de versão amigáveis e legíveis, né? Então, fica fácil para você ter um entendimento do que está acontecendo. E em seguida, você pode acompanhar o progresso e status diretamente no painel de tarefas do Jenkins, né? Então, utilizando ele, as empresas podem acelerar muito o seu processo de desenvolvimento de software, porque ele automatiza a construção e o teste em um ritmo muito rápido, né? Então, agora a gente vai ver um pouquinho mais do Jenkins na prática com o Miguel. Olá pessoal, tudo bem? Agora que a Marina já explicou para vocês o que é o Jenkins, eu vou estar passando para vocês quando e como pode ser usada essa ferramenta. Bem, o Jenkins pode ser utilizado em qualquer máquina para qualquer tipo de projeto, seja do mais simples até o mais complexo. E ele pode ser utilizado tanto via desktop quanto via navegador. Aqui a gente tem uma imagem que simplifica e mostra um pouco para a gente como que acontece essa utilização. Bem, aqui a gente, do lado esquerdo, nós temos os devs, que vão gerar versões de software e builds e por meio de códigos, e eles vão comprimir isso e enviar para os operadores, né? As pessoas que vão colocar a mão na massa. E esses operadores vão criar jobs em cima, fazer testes, e caso encontre alguma falha, eles reportam para os devs corrigirem e gerarem outra versão. E fica nessa os operadores mandam para os devs e os devs mandam para os operadores. Bem, aqui eu fiquei responsável por essa parte porque eu sou analista de software no Instituto de Pesquisa Eldorado, e lá a gente trabalha, pelo menos eu trabalho num projeto Motorola, e nós utilizamos a ferramenta Jenkins no nosso dia a dia, pelo menos umas 2, 3 vezes no dia. Eu tenho que entrar no Jenkins para pegar versões de tanto de software dos celulares quanto versões de aplicativos de câmera. Meu trabalho lá é focado no desenvolvimento dos aplicativos de câmera da Motorola. Então,
Eu faço os testes, os devs eles lançam as versões diariamente, todo dia sai uma versão nova, seja de build para o celular, seja um novo software ou de um novo aplicativo de câmera, e a gente precisa entrar, pegar essas builds ou aplicativos de câmera, fazer o download e depois testar, e caso a gente encontre algum erro, a gente reporta para os devs e eles geram uma nova versão. Sempre que a gente pega uma build, por exemplo, essa build geralmente a gente vai baixar, ela tá comprimida e ela vem num tamanho geralmente de 2 gigas. E depois que a gente coloca na nossa máquina e extrai para que a gente possa utilizar, pode chegar até 9, 10 gigas. Então é uma ferramenta bem útil, porque já você ganha bastante tempo, né? Fazendo download de 2 gigas para 10 gigas. É um acréscimo bem grande. E agora eu vou passar a palavra para o Peterson, que ele vai explicar um pouco melhor as vantagens e desvantagens dessa ferramenta. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, agora eu vou estar apresentando então algumas vantagens e desvantagens da ferramenta Jenkins. Começando pelas vantagens. Bom, a ferramenta ela é totalmente open source, ou seja, de código aberto, o que facilita muito para quem quer começar a utilizar ela e não ter custo nenhum. Ela possui uma fácil instalação e configuração, possibilita também grande compatibilidade com diversos plugins, o que facilita muito para quem está utilizando a ferramenta, porque você acaba integrando outras ferramentas em conjunto, como por exemplo o versionamento de código, o build periódico, né? Ou seja, ele requer a integração toda vez que houver uma mudança no código do repositório, e dessa maneira você sempre será alertado quando for identificado alguns erros, algumas falhas durante o teste automatizado. Teste automatizado, ele serve para verificar então se esse código pode ou não ser prosseguido para os próximos passos. E isso ocorre de maneira automatizada, né, como o próprio nome diz, porque se fosse fazer manualmente, demandaria um grande tempo, por ser um trabalho excessivo. Identificação de erros rapidamente, que é uma vantagem tanto da ferramenta Jenkins quanto da prática de entrega contínua, que faz você identificar os erros o mais cedo possível para evitar problemas futuros, e também a ferramenta possibilita build em diversos ambientes. Algumas desvantagens é a falta de recursos, principalmente no histórico de trabalho, onde a ferramenta não tem nenhum recurso que deixe você visualizar trabalhos anteriores e recuperar, né, trabalhos anteriores. Alterações por acidente. A ferramenta, alguns usuários relatam que já fizeram alterações sozinhas, sem que o usuário queira. Isso é ruim, né, porque, como dito no tópico anterior, você não vai conseguir recuperar esse trabalho. A curva de aprendizagem íngreme, ou seja, vai demorar um bom tempo aí para você aprender a usar a ferramenta, entender tudo certinho, vai ser muitas tentativas e falhas até que você aprenda por completo a usar a ferramenta. A ausência de manutenção e atualização, por ela ser uma ferramenta open source, normalmente quem vai fazer essa manutenção e atualização vai ser você mesmo, então vai ser uma responsabilidade sua. Consequentemente, vai haver uma falta de suporte, onde você mesmo vai ter que realizar o suporte para a ferramenta, né, que você está utilizando aí na sua máquina. Durante algumas atualizações, elas ocasionam a interrupção de plugins. Então, você está utilizando diversos plugins, você faz uma atualização no Jenkins, você acaba perdendo esses plugins. Mas é interessante mencionar que uma outra vantagem disso é que a ferramenta possibilita que você reverta essas atualizações, podendo voltar para as versões anteriores. E por último, a alta dependência de plugins. Quando você está utilizando muitos plugins, isso pode ser ruim, né? Porque pode causar comportamentos inesperados durante a interação de um plugin com outro. E isso muitas das vezes é um problema para quem está utilizando a ferramenta. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.